uma malvada, mas que tem uma. Ela tem um carisma, né? O pessoal tem dificuldade de aceitar que a Nayane é vilã, né? Porque ela é tão engraçada. O Blossom, na verdade, ele foi meio idealizado por mim e pelo pessoal da 3C, que é a produtora associada que eu costumo trabalhar. São meus amigos, parceiros, desde que eu comecei essa coisa de querer produzir e experimentar, né, um pouco esse lugar atrás das câmeras. A 3C é a produtora que tem sido minha parceira nisso. Então a gente construiu, idealizamos esse projeto juntos. A ideia era fazer um curta que fosse disponível, né, para as pessoas. Então as redes sociais foi o nosso alvo ali, né, um lugar acessível para todo mundo. E então a gente pensou numa linguagem, né? Qual era a linguagem, o formato, o tempo, né? Que seria adequado ali para as redes sociais. Então fizemos um curto de mais ou menos 5 minutos ou 6. A ideia era fazer um pouco de homenagem ali à Nouvelle Vague, a um cinema preto e branco ainda, é, ao mesmo tempo também ao cinema mudo, quando, né, as obras eram é, narradas pela música. Então a gente, né, idealizou isso como um filme sem falas, em que a fala fosse a música. Tem um enredo, mas que também a gente deixa aberto para as interpretações, sabe? Uma coisa que você pode interpretar de várias maneiras. Fala de dor, mas também fala de florescer, por isso Blossom, né? E também de encontro geracional. E assim a gente desenvolveu o Blossom. Foi uma parceria, foi uma experiência para mim muito interessante. A primeira vez que eu dirigi, assim, realmente uma coisa que a gente chamou de filme, porque é um filme mesmo, né? Não é um filme publicitário, não é uma coisa rápida, é uma coisa que teve, né, um desenvolvimento ali de um curta, com uma equipe de cinema, né, que eu queria muito trabalhar, o Mauro Pinheiro, que é o nosso fotógrafo, tem a Cláudia Coupe, que é ali na direção de arte, e eu fui juntando essa equipe aí que eu queria muito conseguir trazer essa linguagem, o formato do cinema para as redes sociais. Então, foi esse experimento aí. Eu estou muito feliz. A gente já teve em dois festivais. A gente teve na mostra do La Brief, agora no Festival de Beverly Hills. E pretendemos dar uma andada em outros festivais também, que é um lugar de estudo, né? Festival é um lugar de estudo, de conexão também para quem gosta de produzir cinema. Então, é muito legal para a gente estar nesse circuito. E é isso. Depois eu comecei um outro projeto com a Denise Hassani de brincar com esses curtas das redes sociais e poesias. Também fizemos a Hilda Hilst, nós três com a Vera Holtz, eu, ela e a Vera Holtz, né, três mulheres, e a quarta sendo Hilda Hilst, junto com o Instituto da Hilda Hilst. E assim eu tenho feito alguns experimentos. Tenho projetos de cinema maiores, mas esses são estudos também para a gente, sabe? Então você tem o plano de dirigir mais obras. Você gostou da experiência? Eu adorei. Eu dirigi um outro curta no passado, que aí é um projeto maior, que na verdade a minha ideia é fazer três curtas e formar um longa. Esse é o sonho que eu tô, né, projetando aí, que é inspirado no livro do Rui Castro, chama-se Ela é Carioca. Esse é um projeto ainda em desenvolvimento, mas eu já filmei o primeiro. O protagonista é o Antônio Benício. E, e a gente, e a Hannah Svartz, é um casal, né, a história da Miriam Etz, que veio ao Brasil, enfim. E aí depois eu posso contar um pouco mais. Esse foi o primeiro, eu dirigi, e aí já foi uma experiência um pouco mais, é, não sei, desafiadora, vamos dizer assim, porque já lidando com outros atores, uma equipe maior, então esse foi o desafio que eu achei assim, depois do Blossom, né? Que o Blossom ele é mais curto, mas ele teve a estrutura, né, de um filme, mas o, o primeiro curta do Ela é Carioca, ele foi mais desafiador para mim, assim. Eu gostei, eu acho que foi um pedido até dos atores que fosse eu, né? O Antônio pediu que eu dirigisse. Eu estava produzindo, na verdade, não tinha essa pretensão de dirigir, mas eu gostei, eu acho que é bom pro ator ver o outro lado da coisa. Eu acho que traz aprendizado também para mim como atriz, sabe?
E paralelo a tudo isso, você está interpretando a Nayane, né, em Coração Acelerado. Eu quero saber de Sim. você, como que foi Hum. receber o convite para viver uma vilã? Você já esperava, interpretar uma malvada na televisão? Você tinha essa pretensão? Uma malvada, mas que tem uma. Ela tem um carisma, né? O pessoal tem dificuldade de aceitar que a Nayane é vilã, né? Porque ela é tão engraçada. Então, esse convite foi muito interessante para mim, assim, como atriz. É um desafio fazer uma personagem antagônica, né? Ela se opõe ao enredo ali da trama. Ela chega mesmo para causar, né? Ela quebra com o romantismo da trama também, com a visão de mundo dela, que é totalmente corrompida e egocêntrica, né? Então, é uma personagem que eu foi um super presente, eu acho, a Nayane. Ela me faz muito feliz, ela me dá prazer todos os dias, sabe? Eu acho que o Carlinhos teve muita visão quando ele pensou nessa personagem pra mim, e as autoras, obviamente, quando escreveram essa personagem pra mim, porque eu já tinha feito muitas mocinhas e personagens que, de certa forma, foram muito queridas, né? Então, me tira muito desse lugar, me faz explorar outras faces assim do ser humano, pensar, né, de um outro lugar também, explorar emoções diferentes que eu ainda não tinha é, explorado nas telenovelas. Então, é bem gostoso esse lugar de você é, provocar as pessoas, sabe? Eu acho que essa provocação no sentido mesmo dos sentimentos, né, de repulsa, de incômodo. É muito interessante, assim, ver nas redes sociais a resposta das pessoas. Apesar de ter uma torcida absurda para Nayane, eu fico assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer essa vilã? Mas, ao mesmo tempo, também ela cutuca muita gente, né? Vamos ver agora essa segunda fase da trama aí com a entrada do Gael também. Você já disse também que para interpretar a Nayane, inevitavelmente você se inspirou na Virgínia, que é a maior influenciadora. O que das grandes blogueiras você trouxe para esse trabalho? Então, na verdade, ela não tem uma inspiração em uma pessoa, né? Seja Virgínia, seja nenhuma influenciadora, especificamente que é uma personagem fictícia. Então, o enredo ele se difere já muito do que é a vida dessas influenciadoras. Até porque a Nayane ela já chega ela já vem de um império, né? Ela já é uma herdeira de um império. Então, ela já parte de um outro lugar. Que existe também, né? Existe esse influenciador que já tem um ponto de partida ali, né? Ele já vem de um universo, ele carrega esse lugar. Então, a Nayane, ela vem dessa estrutura dos Amaral, né? Ela carrega isso, ela utiliza disso. Só que ela é ambiciosa, ela quer mais. E ela também não está acostumada a ser negada, né? Nada. Então, justamente pelo fato dela ser essa essa princesinha, né? Essa menina que sempre teve tudo o que ela queria. Que também é muito interessante, né, para uma vilã, né? Você já consegue ver uma estrutura complexa, né, de ser humano ali, de cultura, de criação. Então, assim, o que eu acho que eu carrego das influenciadoras, na verdade, é o olhar, né, de que a vida pessoal ela também é um produto, né? Então, o conteúdo com a vida pessoal, ela se torna, como nos realities, né? Ela se torna um trabalho também, né? Aquela dinâmica da exposição tem um cálculo, né? Tem uma intencionalidade. E eu acho que isso é o que eu compreendi muito quando eu comecei a estudar para fazer a Nayane. Então, não é fútil, não é banal. Claro que você tem, né, você pode escolher dentro disso como que você vai se colocar para o mundo, mas é um trabalho construído, pensado, tem equipes ali junto. Então, eu entendi o ponto de vista do influenciador, né, em que o estilo de vida é um produto também. É, e aí depois, obviamente, existem influenciadores que têm um conteúdo específico, né? Às vezes até eles têm um personagem que eles interpretam, né? Eu comecei a entender muito esse universo. Tem influenciadores que eles interpretam personagens, tem influenciadores que são eles próprios, né?
a figura, a disposição. Então, a própria vida, né? O próprio estilo de vida. No caso da Nayane, ela é muito isso, né? E então ela pensa, tudo que ela for fazer, com quem ela vai se relacionar, tudo isso faz parte de um objetivo que ela tem. Então, eu comecei a compreender isso tudo. É interessante isso. É. Eu também queria perguntar um pouco sobre a sua personagem mais marcante, né, da Emília, porque ela foi representada em dois projetos atualmente. Ela ganhou um espaço ali no musical do Shrek e ganhou um espaço também no musical da Globo de 60 anos, da comemoração de 60 anos A da Emília? Globo. Isso. E é justamente com a sua versão, com o seu figurino. E eu queria Oh. perguntar para você se existiria uma possibilidade de você relembrar essa personagem em algum convite, ou se você prefere deixar a Emília numa caixinha de lembranças. Não, a Emília é super presente na minha vida, na verdade. Ela não tá numa caixinha, não. Eu vivo ela assim muito, porque as pessoas estão sempre. É uma coisa que ninguém nunca esqueceu, né? É uma personagem que já era muito marcante antes mesmo de eu revivê-la, né? As Emílias que tinham já sido interpretadas atrizes e as versões já tinham, né, marcado outras gerações. São uma personagem que ela marca mesmo gerações. Eu espero que tenham outros sítios aí. Mas realmente o sítio de 2000 tem um pedido da galera até que seja colocado nas plataformas, né? Se tenha o acesso. Eu gostaria de mostrar para os meus filhos, eu acho o sítio muito, muito interessante, tem muita cultura ali, ainda que, né, possa ter alguma atualização. Mas, então, a gente fez no verão 90, não sei se a galera lembra. A gente fez eu revivi a Emília num episódio, eu e o Rafa Witt, ele fez o Visconde e a Emília, só que a gente reviveu a versão da Disse Migliaccio, o figurino, porque como a novela se passava nos anos 90, o meu sítio ainda não tinha existido. Então a gente reviveu a Emília da Dirce, e do André Vale, o Visconde. Então foi bem divertido, eu adorei. Eu tenho muito carinho pela Emília, assim. Eu carrego isso, essa gratidão também, e esse entendimento do amor que as pessoas têm por essa personagem. Eu queria saber de você se em algum momento, por ser sua primeira vilã, você já sentiu o ódio do público, alguém já falou, nossa, você me irrita muito, a Nayane me irrita demais. Você já sentiu alguma coisa do tipo? Ah, demais. É muito legal ver, assim, o quanto ela provoca as pessoas, o quanto as pessoas se irritam quando ela, principalmente quando ela roubou o enredo ali da Diana, teve uma comoção ali e foi muito legal porque eu queria que esse fosse um momento mais cruel dela mesmo. Tem muitas pessoas que escrevem que eu acho muito engraçado. O meu ponto fraco é gostar da Nayane. As pessoas falam, essa é a parte ruim do meu caráter, eu gosto da Nayane. Porque o que acontece é que ela é muito vibrante também, né? Então, ela é uma pessoa que você às vezes nem percebe que ela tem uma intenção ruim, pela forma que ela chega, né? É a falsidade mesmo, ela trabalha muito bem esse lugar, assim. E também ela tem um humor bom, ela é bem-humorada, ela é uma pessoa que gosta de viver. Apesar de que ela também é muito movida pela inveja, né? Então ela tem essa competição, é quase um vício para ela. Ela precisa de competir sempre. Ela precisa de ganhar também, né? Obviamente, as competições que ela própria cria dentro dela. Então, eu tô adorando, assim, esse jogo com o público e tô me divertindo. Eu acho divertido, assim, fazer a vilã, especialmente nesse lugar, de uma vilã que ela tem camadas, né? Não é só a crueldade, mas ela tem todas as crises dela, ela tem muitos altos e baixos e ela é muito intensa. Ela gosta de. Tudo para ela é gigante, né? Ela vive intensamente. Ó, só uma última perguntinha aqui. Você tem muitos trabalhos. Quem assiste Laços de Família consegue ver você pequenininha, numa cena só, mas já te reconhece. Eu quero saber de você, quando alguém chega em você e diz, você fez parte da minha infância, o que isso significa para você hoje em dia? Eu acho muito bonito. Eu acho muito bonita essa relação
de você marcar uma fase da vida de uma pessoa, sabe? Isso é uma das partes que eu acho mais preciosas do nosso trabalho, assim. É igual eu quando vejo, sei lá, uma reprise da Vagabanda, uma palhação que eu assisti. Eu acho isso tão interessante, né? Quando você está na memória afetiva de um período de alguém, sabe? Principalmente a infância, que é acho um momento tão especial de que você está descobrindo o mundo, né? É a descoberta do mundo. Então, eu acho que eu descobri o mundo também através do sítio. Então, é muito legal saber que tinham pessoas descobrindo ali junto comigo. E eu pude fazer parte, desse processo de cada criança que acompanhou o sítio. É muito especial mesmo.